Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Zion e esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós vamos dar continuidade a uma de nossas playlists, que é a playlist do Midrash, uma nova playlist aqui no nosso espaço, onde nós estamos fazendo uma leitura do Midrash Bereshit Rabbah. E, como toda obra de Midrash, esse é um livro extenso, denso em muitos momentos, e nós estamos no primeiro capítulo, nos parágrafos iniciais dele. Nós já havíamos iniciado leituras anteriormente, então se você ainda não viu, comece o Midrash desde o começo, desde o primeiro momento, para que você entenda a pegada do Midrash, para que você entenda o conceito que guia o procedimento intelectivo do Midrash, certo? Então, antes de iniciarmos, procedimento padrão. Quem não é inscrito, se inscreva, porque isso auxilia a existência do próprio canal. O nosso canal ele necessita dos seus apoiadores para continuar existindo e não é garantido que o nosso canal continuará existindo a longo prazo. Para que isso aconteça, nós precisamos de mais apoiadores. Então você pode fazer isso deixando like no vídeo, você pode fazer isso deixando um comentário, você pode fazer isso nos apoiando diretamente pelos meios que estão na descrição do vídeo. Tem link do Apoia-se, tem link do Vaquinha, tem o Pix do Beit Midrash. Faça da forma que você puder e quiser. Toda ajuda é bem-vinda. Toda rabá e tzedikul mitzvah aos nossos já apoiadores. Percebe? Então nós vamos direto para o texto do Sefaria, que é onde nós faremos a nossa leitura do Midrash. Estamos no 7º parágrafo do primeiro capítulo. Rabbi Yitzhak Patach. Rosh Devarim Emet וכדומה. אמר רבי יצחק, מתחילת בריאתו של עולם, ראש דברך אמת. Então, o Rabbi Yitzhak abriu, não é, o seu discurso, a sua interpretação, e ele abriu no verso do Terrilim 119, 160, que fala: o princípio da tua palavra é a verdade. E nós temos que lembrar disso no contexto do vídeo anterior. No vídeo anterior nós concluímos falando a respeito de como os antigos, como os sábios antigos liam os textos da Bíblia hebraica. E muito diferente do que é praticado hoje em dia, onde você não abre a Bíblia hebraica, ou pelo menos não deveria, em busca de conhecimentos, por exemplo, da química ou da física. Você não deve utilizar a Bíblia hebraica para isso. Não há na Bíblia hebraica informações relevantes ou conhecimento de astrofísica, de química, de biologia ou do que sejam das ciências naturais. Então, grande parte do público atual, pelo menos do que recebeu educação formal, tem noção de que essas coisas não se aprende lá. Mas é importante entender que essa forma, então, de tratar a Bíblia hebraica como um livro da inspiração religiosa ou da busca da fé ou qualquer coisa dessa natureza, não fazia parte do imaginário dos antigos. Para eles, quando a Bíblia hebraica estava falando de acontecimentos, ou estava falando de coisas que foram criadas, ou coisa assim, ela estaria descrevendo no imaginário deles como as coisas teriam de fato ocorrido. E sim, é fácil para pessoas como nós imaginar que, bom, isso é uma bobagem. Como que o cara pode achar que as coisas foram criadas magicamente? Pois é, mas é que no mundo antigo não era fácil fazer a distinção entre fantasia e realidade. Até porque a própria realidade não estava e continuou não estando estabelecida como conhecimento normativo por milhares de anos depois deles. Então, histórias, mitos que tivessem
chegado a eles por vias tradicionais, eram tratados por eles não como convites a se acreditar em A, B ou C, mas como comunicação de conhecimento. Então, eles tratavam as narrativas da Bíblia hebraica como fontes de conhecimento do mundo, como nós explicamos no finalzinho do vídeo anterior. Então, quando no nosso texto está sendo dito pelo Rabino Yitzhak que ele está partindo do verso que diz Rosh Devarei Emet, né? Então, o verso todo Reshit Devarei Emet Leolam Kol Mishpat Tzedikecha. Esse é o verso inteiro. Né? A tua palavra é a verdade e os teus juízos são todos justos. Quando ele está falando isso, verdade para ele é sinônimo do que de fato ocorre na natureza. Porque, veja, essa é a conexão que o Midrash fez. Agora, nós vimos na aula passada que a visão cosmológica, a visão de mundo natural que essas pessoas antigas tinham, sabemos hoje, está completamente equivocada. Eles não sabiam como o mundo natural realmente funciona. Eles não têm culpa de não ter sabido disso, mas eles não sabiam. E o grande mal que a narrativa religiosa faz hoje em dia é mentir sobre isso. É afirmar que os rabinos antigos estariam comunicando qualquer que seja o saber hoje comunicado pela ciência moderna. Qualquer que seja o saber. Qualquer pessoa que diga isso é, por definição, um charlatão. Não importa o cargo dele, não importa o terno dele, não importa como ele está se apresentando. Dizer isso é mentir simplesmente. Coisa que os antigos não fizeram. Eles não mentiram. Eles não sabiam, o que é bem diferente. Mentir consiste em você saber qual é a versão real e distorcê-la de propósito para ganhos e fins. Então, uma pessoa que dizer que os antigos rabinos do Talmud e da Mishnah, ou de qualquer período anterior da tradição judaica, diga-se de passagem, tenha comunicado o que quer que seja sobre o conhecimento científico moderno, está mentindo. Então, quando ele está falando que a palavra divina é a verdade, ele está falando com base no que foi dito antes, considerando a visão cosmológica que eles tinham, imaginando o mundo como uma abóboda, a esfera circundante com estrelas e o Sol e a Lua incrustados nela. Aquele mundo pequeno, sem espaço sideral, sem galáxias, sem nada. Aquele mundo onde a divindade está sentada em cima das águas superiores. E quando as pessoas morrem, suas nefashot se derramam nas águas inferiores. Dentro deste mundo aí, quando você considera essa ótica deles, se explica a natureza através do giro das esferas e da visão cosmológica que eles tinham antigamente. É nesse sentido que o Rabino Yitzhak está dizendo que a palavra divina é a verdade. Como quem diz, a palavra divina guia o que acontece na natureza. De tal modo que palavra divina, nesse contexto, diz respeito à totalidade de saberes tradicionais transmitidos. Esses saberes que estariam informando quem lê sobre como a natureza é mesma.
Então perceba, isso é importante porque ele não está dizendo a nossa crença é a verdade. Porque é assim que essa expressão é utilizada hoje em dia. Hoje em dia, judeus, em geral, utilizam o Terrilim, tua palavra é a verdade, de uma forma muito similar a evangélicos. Eles vão utilizar a Torá como se a Torá fosse uma bíblia que você balança no ar e diz, olha, a palavra é a verdade, olha a palavra. E é muito curioso, porque, pelo menos nesse grupo social, uma expressiva parte dele teve acesso à educação formal. E isso apenas nos mostra o poder da doutrinação, no embrutecimento e no emburrecimento da pessoa. Então, quando o Rabbeinu Yitzhak abriu o seu discurso com esse Terrilim, e ele disse que Rosh Devarich Emet, ele está obviamente se referindo ao Bereshit, e está se referindo ao fato de que o que é aprendido dali, de acordo com a cosmovisão da antiguidade, determina como a natureza funciona, e como a natureza funciona é o que chamamos Emet. E aí ele prossegue. Bereshit bara Elohim. Va Hashem Elohim Emet. Leolan kol mishpat tzedikecha. שכל גזרה וגזרה שאתה גוזר על בריותיך, אין מצדיקין אליכן על הדין ומקבלים אותו באמונה. Então, ele complementa, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, o verso está dizendo que desde o princípio da narrativa, né, de criação do mundo, já se pode ver que o princípio da tua palavra é a verdade. Como quem diz assim, quando você lê o Bereshit, você vê ali como a natureza funciona, pelo menos de acordo com a ótica antiga. Implicando que temos que manter associadas as concepções dos versos Bereshit bara Elohim com Vashem Elohim Emet, que é do Irmiyahu 10:10, né? E assim nós devemos considerar que Leolam kol mishpat tzedikecha, todos os seus juízos são justos para o mundo. Implicando que, como todo e qualquer édito que se decreta sobre tuas criações, as criações aceitam o julgamento sobre si e o recebem fielmente. Então veja, o que ele está dizendo é que a natureza funciona de acordo com o Elohim. E é isto que o Bereshit estaria afirmando. Olha que curioso. O Bereshit não é, então, segundo o Rabbeinu Yitzhak, uma afirmação especificamente sobre a criação, mas sobre o funcionamento do mundo. No olhar dele, o que o Bereshit está fazendo é mostrando que, porque aquela narrativa está daquela forma, aquilo que acontece no mundo é para ser considerado o que deveria mesmo ter acontecido. O que pode resultar em posturas interpretativas bastante positivas até. Como você vê em algumas tradições budistas, ou a Zen, ou em algumas visões filosóficas, como os estoicos, a ideia de você lidar com a natureza, lidar com os acontecimentos, sem aquela sensação de ressentimento. Você aceitar aquilo que acontece com você, mesmo quando aquilo não te agrada. Então, esta visão do Rabbeinu Yitzhak seria a versão, podemos aí colocar, judaica disso daí, de você ver tudo que acontece na natureza como se fosse um decreto, e atenção, decreto aqui diz respeito a o que não poderia ser de outra forma. É importante isso porque na teologia que antropomorfiza o divino, decreto é um capricho. O Deus decidiu porque sim, porque
porque o nariz dele é maior que o seu e ele decidiu. Não é bem o que ele está colocando aqui. O que ele está colocando é que o que acontece na natureza é um decreto, ou seja, algo que ocorreu porque não poderia ser de outra forma. E não poder ser de outra forma é o que torna aquilo justo. O justo é o real, é o que de fato ocorreu, é o imutável, é o intransponível, é o incontornável. Você deve considerar, portanto, a realidade que se desdobra, toda ela justa. Percebeu? Não é uma questão do capricho, porque não tem como considerar o capricho justo, mas tem como considerar o dado da realidade justo. Tipo, as coisas, determinar para si mesmo que as coisas são como são. Não no sentido dos acontecimentos artificialmente produzidos, como os comportamentos humanos. Não, estamos falando da natureza e de como ela se desdobra. Se a natureza decidiu, e não podemos mudar, que agora é o período das chuvas, essa decisão é justa. Ah, mas esse período atrapalhou a minha plantação, e aí eu plantei agora e minhas plantinhas vão morrer. Então, você tem que se ajustar à justiça. Sua ação não foi justa. Percebeu a ótica dele? Porque essa decisão intransponível é justa, porque a realidade é justa. A realidade deve ser considerada justa. E a partir de considerarmos a realidade justa, o que nós temos que procurar então fazer? Procurar compreender melhor essa realidade aí e nos adaptar a ela. Não esperar dela que se adapte a nós, porque justa é ela. Esse é o ponto de aceitar o acontecimento como decreto e predeterminá-lo como justo. Então ele funciona se você perceber o divino como tendo seu manifesto na natureza. Aí essa ideia funciona. Essa ideia não funciona se você antropomorfiza o divino. Se o divino é uma pessoa caprichosa, que tem gostos e desgostos. Porque aí caprichos não são justos. E aí muda tudo. Percebeu? Então por isso que ele está linkando no Bereshit. E não linkando em alguma cena onde o ego divino seja homenageado. Mas ele continua. Então, do mesmo modo, ninguém pode vir dizer que duas autoridades criaram o mundo. Baseado nas declarações. Afinal de contas, está dito, vai dabru Elohim, não é? A frase vai dabru Elohim, Elohim falaram, que seria gramaticalmente a forma correta do texto, não foi escrita aqui, mas sim vai daber Elohim. Elohim disse no singular. Veja, no Bereshit e na Bíblia hebraica inteira, o termo Elohim é utilizado. Mas Elohim é um termo plural. Plural de El, que seria a forma singular. El é uma divindade de Canaã. Aliás, o líder do panteão Canaani é a divindade chamada El. El é um termo que significa força. Então, Elohim significa forças. Então, se está escrito Elohim, você não pode dizer Elohim davar ou diber. Você não pode falar isso. Elohim falou. Você tem que falar dibru. Elohim falaram. Mas não é isso que está no livro. Em parte alguma do livro, essa regra gramatical básica da língua hebraica é respeitada. Elohim, sendo plural, é tratado como se fosse singular, mostrando para todo mundo que sabe ler que para o autor do texto, Elohim era tratado na cabeça dele como algo singular. Ele não entende? Gramaticalmente é que está plural, mas ele trata como singular. Então significa que ele entende como singular. E ele está fazendo isso de propósito, certo? Ele não é desconhecedor da gramática hebraica. Então, o Midrash está apontando para isso. Vai dabru Elohim, a forma gramaticalmente correta, Elohim falaram, não foi escrita. Mas vai daber Elohim.
Elohim disse, né? E disse Elohim. Veja, não é assim. Tinha que estar escrito e disseram Elohim. Mas está escrito e disse Elohim. E a frase Vayamru Elohim, né? E os Elohim falaram, ou disseram, não foi escrita aqui. Mas Vayomer Elohim. E disse Elohim. Gramaticalmente, incorreto. A frase Bereshit Baru Elohim. No princípio, criaram, né? Os Elohim criaram, não foi escrita aqui, como deveria ser gramaticalmente. Mas, em vez disso, está escrito no livro Bereshit Bara Elohim. Né? Elohim criou. Então, estas expressões deixam claro que a intenção de quem produziu o texto foi aludir a uma ideia de que esta força que ordena a natureza e decreta os acontecimentos é uma única coisa. E essa coisa é popularmente conhecida como Elohim. Mas Elohim, Dibru, não. Elohim, Davar. Vai daber Elohim. Elohim disse. Certo? Então, o Midrash traz vários pequenos desdobramentos aqui. O entendimento de que a fala de Elohim é sinônimo do seu decreto, e decreto é sinônimo do que de fato ocorre na natureza. A ideia de que Elohim é uma coisa só, na mentalidade de quem produziu o texto, e a ideia de que aquilo que acontece é para ser visto como o decreto divino e, portanto, como coisa justa. Novamente, tudo isso descamba para uma enorme confusão quando você pessoaliza o divino. Porque quando você assim o faz, você confunde a ideia do divino com a ideia do líder religioso em questão que assumiu para si falar em nome do divino. Quando você faz isso, você comete o maior e mais grave erro possível, que é não distinguir o conceito do divino do conceito da religião que utiliza essa narrativa para lucrar. Ao não fazer isso, você então dá poder ou inventa na sua cabeça haver uma autoridade na figura religiosa. E quando você faz isso, você confunde o religioso ou a vontade do religioso com a vontade divina. E aí, portanto, se o religioso é um racista ou homofóbico, o divino nele representado será também racista e homofóbico. Percebeu o problema? Eu espero que sim. Então não se deve confundir o gosto divino, que diz respeito ao que ocorre na natureza, com o gosto do religioso que abre a boca para falar em nome disso. Eles não têm o mesmo gosto. Como o Yeshayahu certa vez falou, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, certo? Meus caminhos não são os seus caminhos. Aquilo é para dizer, eu não sou um ser humano como vocês. Né? Ou seja, no ideário mitológico construído, o divino não era pensado para ser considerado como se fosse uma pessoa humana. Não se deve esperar dele ações humanas, nem positivas, nem negativas. Nenhum tipo. O divino é para ser pensado como o manifesto da natureza, que ora é experimentada de maneira maravilhosa, tipo num amanhecer, num gramado verdejante ou florido, ou de uma forma aterradora, como numa tempestade, terremoto, maremoto, vulcão ou ataque de animais selvagens. Em todas essas manifestações ou possíveis experiências diferentes, o divino é para ser visto nelas. Ele é para ser visto no nascimento de uma criança que traz alegria aos seus pais, em tese, ou no cair de uma pedra e estourar o fêmur e sangrar até a morte. Em todos esses processos físicos e naturais, o Elohim tem que ser visto neles, porque ele é o autor disso tudo. O causador. E sendo o causador, as causas físicas das coisas, ela é previamente para ser considerada, instrui o Midrash, como justa. Então, justo é o que de fato aconteceu. Percebeu? Ou seja, aquilo que de fato aconteceu e que a gente não pode mudar,
a gente tem que aceitar. Aceitar não quer dizer se conformar, mas quer dizer aceitar. Esse é o fato. Vamos construir a partir daqui. Né? Não adianta ressentir o fato, não adianta ressentir o divino, não adianta protestar o decreto. O braço já quebrou, então não tem o que fazer. Agora é consertar o braço quebrado. Percebeu? Não adianta lamentar que o braço quebrou. Não, quebrou, já quebrou. Por quê? Porque é assim, porque é o decreto. Esse é o decreto. Entende? Então ela se aproxima, ela não é, mas ela se aproxima de um estoicismo. Né? Vamos lá. Parágrafo 8. Rabi Yehoshua ben Levi, Beshem Rabi Levi, Amar. זה שהוא בונה צריך 6 דברים, מים ועפר ועצים ואבנים וקנין ובברזל. Então o Rabino Yehoshua ben Levi disse em nome do Rabino Levi: olha, um construtor requer 6 itens: água, terra, madeira, pedras, juncos e ferro. Vai vendo como ele constrói o raciocínio. Vem tomar ashir u veino tzarich lekanim, harei u tzarich likne amida, shenemar, uftil pishtin beyado ukne hamida. Se você diz, não, esse aí é rico, ele não precisa de juncos para construir. Ele ainda precisa usá-los como uma haste de medição. Porque está dito, petel pishtin beyado kne amida, um fio de linho e uma haste de medição. Atenção. Ele está fazendo um eufemismo do Bereshit. Eles estão explorando como teria sido o Bereshit. Note o que ele apontou. Ele disse que quem constrói uma coisa precisa de água, terra, madeira, pedra, junco e ferro. Ele quer dizer que esses itens estão de alguma maneira aludidos no Bereshit. Tá certo? Ele quer dizer isso. Aí uma pessoa pode dizer assim, não, mas não precisa de junco. Juncos geralmente são os pobres que utilizam para fabricar coisas. Ele falou, não, mas ele precisa pelo menos para medir. E aí ele usou o Yehezkel. O texto do Yehezkel em questão, um fio de linho e uma haste de medição, diz respeito a uma visão que o Yehezkel teve lá. Né? Para falar do tempo, que o tempo foi medido e tal. A ideia é dizer que as coisas que derivam do divino são mensuráveis. Ou seja, o divino constrói as coisas, né? Essa força da natureza constrói com medida. Você apenas acha a medida que está lá. Entendeu como é que funciona? A medida está na natureza. O volume certo, né? Ou o tamanho correto das coisas está na natureza. Por quê? Porque o divino faz as coisas com a medida certa. É isso que está aludindo? Não, mas ele usa o junco para medir. Como que a gente sabe que o divino faz as coisas com matemática, com medida, com geometria? Porque o Yehezkel aludiu a essa ideia falando um fio de linho e uma haste de medição. Ou seja, que na experiência que ele teve, o conceito de medir o volume e a distância das coisas, e a altura e a largura, está presente. Então o divino é visto na natureza através da matemática que está na natureza, digamos assim. Certo? É para lá que ele está apontando. Vai vendo. Aí ele continua. Kach haTorah kadma otah shesh kadimot. Então, é por causa disso que a Torá tem essas 6 expressões que indicam precedência. E aí ele explica. Citando agora o Mishlei, Keden, o Meaz, o Meolan, o Merosh, o Mikadmei, Trei beparashá Hashem Kanani. Então, as expressões que indicam precedência seriam Keden, que é uma palavra que isolada quer dizer dobrar, avançar, preceder, antecipar, que remete à ideia de idade. O Meaz,
que é uma expressão que isolada quer dizer antigamente, antes, desde então, doravante, e ela passa a ideia de desde os primeiros tempos. E a expressão umeolam, que isolada quer dizer força, resistência, natureza, existência, mundo, vida, perpetuidade também. E é erroneamente traduzida como eternidade. Esse conceito não existe na Bíblia hebraica, diga-se de passagem. E ela remete à ideia de desde os tempos antigos. Me-olam. E a expressão umerosh, que isolada quer dizer da ponta, do começo, do principal, e remete à ideia de desde o início. E a expressão umikadmei, que isolada quer dizer do preliminar, da frente, antecipadamente, né, tendo a ideia de antes. Todas constam ali no texto e elas contam como dois por causa do termo vekanim, do trecho do Mishlei, Hashem me adquiriu, né? Kanani. Então, é como se adquirisse duas coisas. Nos adquiriu. Ali tanto pode ser traduzido como me adquiriu, como nos adquiriu. Certo? E veja, essa ideia é, de novo, uma tentativa de construir leituras em cima do Bereshit. Esse é o Midrash Bereshit, afinal. Né? Então, o Rabino Yoshua Ben Levi está dizendo, olha só, os elementos que foram colocados lá no Bereshit não são à toa, não são floreios no entendimento rabínico. Né? Na verdade, eles mostram que, como a natureza se ordena, tal como eles imaginavam, vamos lembrar aqui por um momento, os rabinos entendiam a natureza tal qual passado pelo pensamento dos macedônios. Quando Alexandre o Grande conquista a Pérsia, o pensamento aristotélico domina o Antigo Oriente Próximo. E com o pensamento aristotélico veio toda a visão de mundo e natureza que os rabinos antigos tinham. Toda a visão de mundo dos rabinos antigos remete, para mais e para menos, ao pensamento de Aristóteles. É por isso que nós apontamos em outros vídeos, em outros momentos, que a ideia de que Maimônides teria introduzido como elemento estranho ao judaísmo o aristotelismo só pode vir de uma pessoa que não estudou o suficiente sobre isso. Porque dizer isso não faz absolutamente nenhum sentido. A tradição judaica é permeada desde a sua mais tenra fundação de pensamento grego aristotélico. A própria ideia das esferas que aparece no Sefer Yehezkel. Eu vi, tinha os ofanim com olhos. Aquilo é aristotelismo puro. A visão de que a natureza é um circundar de esferas que se entreatravessam e por meio delas as estrelas incrustadas guiam os movimentos que ocorrem na natureza. O Yehezkel apenas fez um floreio no seu texto, colocando o Elohim como, digamos, o autor disso. E ele fez uma versão, digamos assim, com sabores da mitologia judaica, colocando o Elohim sentado na carroça e as rodas, que são as esferas. Então as esferas são as rodas de um trono que parece uma cadeira de roda ou uma carroça puxada por Kruv, que são os ventos e as labaredas. Veja, todo esse floreio mitológico pretende comunicar algo sério. O que ele está dizendo é que ele entendeu, ele viu com os próprios olhos, em tese, naquela visão, como se desdobra a natureza. Como que acontece que sai o decreto de cima e atravessa os ventos e entra no chão e as plantas nascem, e chove, tudo acontece. Então veja, ele está falando isso, ele não está comunicando para nós suas crenças através do texto. O que ele está fazendo é dizendo, comunicando que ele sabe como é que funcionam os meandros da relação entre o divino e o mundo. Através dos ofanim, da carroça e dos keruv e dos malachim, que são ventos, fogo, terremoto, água, maré.
Então, se esse entendimento fizer parte do seu olhar, você consegue ler melhor o Rabino Yehoshua ben Levi. Porque ele não está, de modo algum, brincando de interpretar texto ou comunicando crenças. Ele está comunicando, ele está complementando o que todo mundo está falando desde o começo aqui, de que eles liam o Bereshit como se o Bereshit contivesse, porque não contém de verdade, mas como se o Bereshit contivesse detalhes sobre como a natureza funciona. Isso é muito importante de entender para que você consiga vislumbrar quão sério eles tratavam o livro. Eles não tratavam o livro sério porque é um sério artigo de fé. Não é isso. Eles tratavam o livro sério por acreditarem que o livro comunica conhecimento que hoje nós chamaríamos de científico. Porque o que nós chamamos de científico é o conhecimento de como a natureza realmente funciona. Só que eles pensavam que a natureza funcionava daquele jeito lá que está descrito no livro. Então você deve ter essa luz para entender qual é a seriedade que eles tinham no texto. Como o texto era para eles. Quando, portanto, eles leram Yehezkel dizer que um fio de linho e uma haste de medição foi visto na visão, eles liam isso sério. Não é fazendo brincadeirinha ou joguete interpretativo de Bíblia. Não, não, não. É sério. Se tem linha e linho e haste, então tem matemática e tem geometria. Onde? No divino. Em como o divino age. Mas como o divino age? Na natureza. Então tem matemática e medição na chuva e na terra. É só procurar que tem lá. Tá lá. Entendeu? Essa é a ideia. E aí ele fala, então eles viam o mundo como um trabalho feito por um Boné, por um construtor. Veja, esta visão de mundo, bela como possa ser, ela é equivocada. O mundo não foi construído. O processo de evolução por meio de seleção natural que explica a vida biológica, ele tem uma derivação no mundo da natureza. Os processos naturais, as 4 forças, a energia nuclear forte, fraca, a gravidade e o eletromagnetismo e suas interações, determinando como ocorrem a formação de planetas e como os sistemas solares são estabelecidos o universo afora, esses sistemas não foram construídos por ninguém. Esses sistemas ocorreram sendo unicamente guiados por essas forças impessoais. Ninguém vai dizer que a eletricidade ou o eletromagnetismo é uma coisa pensante. É um fenômeno da natureza. A energia nuclear forte e fraca, que mantém os átomos unidos e interagindo entre si, são forças, são dados da realidade, que não são eles mesmos coisas, pessoas fazendo nada. A própria gravidade é um fenômeno do espaço-tempo e da própria realidade. Não uma coisa que está fazendo a gravidade, diga-se de passagem, dessas ações constituintes aí da realidade, que nós comumente chamamos de força. A gravidade em si mesma não é uma força. Ela talvez seja melhor descrita como um efeito de dobrar o espaço-tempo que corpos imensamente massivos como o nosso Sol têm. O nosso Sol dobra o espaço-tempo como uma bola pesada em cima de um tecido que o afunda, e aí as esferas que giram em volta porque estão em alta velocidade, não caindo para dentro do Sol, e ao mesmo tempo presas a essa curvatura do espaço-tempo que é causado pela
presença massiva do Sol. Isso é o quê? Isso é um dado da realidade. Não é nenhuma coisa está fazendo isso, a não ser a própria coisa que está participando disso, que é, no caso, a estrela massiva, que é o Sol, que está fazendo com que a gravidade em torno de si faz com que tudo que esteja próximo disso seja atraído para isso e gira em torno disso. Não há uma pessoa fazendo nada. Os processos naturais dentro do nosso planeta também não foram processos construídos por pessoa alguma. A formação do ser humano como um animal evoluído, a palavra evoluído só quer dizer modificado, não quer dizer melhorado, né? Um ser humano é um animal evoluído de outros. Nós temos 95% de semelhança genética com chimpanzés, macacos bononos e outros animais semelhantes a nós, obviamente semelhantes a nós. E todos nós e eles, somos descendentes de outros animais que vieram antes de nós, ao ponto de que nas nossas linhagens e nas deles, lá atrás, nós encontraremos um ancestral em comum. Milhares de anos atrás, houve um animal de cujos filhotes todos nós viemos. Nós, os humanos, e os chimpanzés, e os bononos, e os gorilas, e os orangotangos. Nós temos um ancestral lá longe mesmo. Mas há um animal lá que pariu e as modificações ocorreram nos seus filhotes, gerando animais como nós, milhares de anos depois, e animais como os chimpanzés, milhares de anos depois. Então veja, nós não aparecemos, nós não fomos construídos. O planeta não foi construído. O planeta passou por diversas transformações geológicas que levou bilhões de anos para atingirem o estado atual. Então, essa visão aristotélica de universo, máquina, construído, coloca a peça aqui, encaixa a peça lá, é uma ideia ultrapassada, equivocada, falsa, mitológica. Ela não deixa de ser bonita, como ela foi. Era uma visão bela de ver a natureza como um sistema construído, bonitinho. Não é sobre isso que eu vou discutir, sobre a beleza da coisa. Não. Eu quero discutir sobre fatos. Essa visão é bonitinha, mas ela não é factível. Ela não é verdade. Mas o Rabino Yehoshua ben Levi, que viveu provavelmente na transição do século III para o IV, não sabia disso. Ele estava educado no pensamento aristotélico de mundo, na visão medieval, porque a visão aristotélica ela vem desde o V século antes da Era Comum e ela prevalece por quase toda a Idade Média. Ela só foi fortemente questionada quando as primeiras evidências científicas começaram a aparecer no mundo, na transição do século XV para o XVI. Antes disso, a palavra oficial sobre como a natureza é entendida era a visão de Aristóteles. Do mundo como se o mundo fosse uma máquina com peças encaixadas. E as esferas girando é como o giro de uma manivela ou das peças de um relógio antigo. E essa visão parecia bela, parecia poética, parecia interessante e parecia... E parecia, em alguns momentos, explicar a natureza. Parecia, em alguns momentos. Não explicava tudo, obviamente, porque afinal a visão é equivocada. Mas ela parecia explicar as coisas. Então servia como visão provisória de mundo até sabermos mais e melhor. O problema é que hoje nós sabemos mais e melhor.
E isso nos impede de continuar nutrindo a visão medieval. O mundo não foi construído como se fosse uma máquina ou como se fosse um castelo. Nós, animais, não fomos construídos, que é isso que alude à ideia de criados, construídos. Nós não fomos construídos. Então, é importante que você entenda que quando eles dizem o que dizem, eles dizem por um motivo. E o motivo pode ser resumido no seguinte: eles dizem isso por causa da época que viveram. De tal modo que qualquer um de nós, na mesma época, provavelmente diria a mesma coisa. Se bem educados. Então, ele usa a medição. Nono parágrafo. פילוסופי אחד שאל את רבן גמליאל, אמר לי, צייר גדול הוא אלוהיכם, אלא שמצא סממנים טובים שיעשו אותו, תוהו ובוהו, חושך ורוח ומים ותהומות. אמר לי, טיפח רוחי דההו גברה, כולכון כתיב בהן בריאה תוהו ובוהו, שנאמר, עושה שלום ובורא רע. חושך יוצר אור וכדומה. מים הללוכו שמי השמיים. והמים, למה? שציווה נבראו? רוח, כי הנה יוצא ירח וברך רוח. תהומות, בהם תהומות חוללתי. Certo filósofo, certa vez perguntou a Rabban Gamaliel: seu Elohim é um grande artista. No entanto, ele encontrou muitas excelentes matérias-primas que o ajudaram em sua obra. Pois o texto menciona Tohu, o vazio, Vohu, a desordem, Choshech, a escuridão, Ruach, o vento, Maim, a água, Terromot, as profundezas. Ele lhe disse: Tipar Ruheia, que seu Ruach se afaste, né, de tais ideias, no caso. Pois, em relação a todos aqueles termos na narrativa da criação, foi dito Tohu Vavohu, vazio e desordem. Como se diz, o Shalom, o Vorera, aquele que faz a paz e cria o mal. Sobre o termo Roshech, escuridão, consta a expressão Yotzeror, e forma a luz e cria a escuridão, do Ishayahu 45:7. Sobre o termo Maim, águas, consta Haleluhu Shmei Hashamayim Vehamayim, louvai os céus dos céus e as águas acima dos céus. Terlim 148:4. Por este motivo, temos a frase Vatzivá ve nivrau, pois ele ordenou e eles foram criados. Sobre o Ruach, o vento, consta Ki ine yotzer harim u vorei ruach, pois eis que ele forma as montanhas e cria o vento. Sobre as terromot, as profundezas, consta Baem terromot cholalti, quando não havia profundezas, fui gerado, quando não havia fontes cheias de água. Perceba o que nós estamos fazendo aqui. Um certo filósofo pergunta para Rabban Gamaliel. Então perceba. Porque o Midrash está nos revelando isso. Um diálogo de uma pessoa que é desconhecida e que era educada, que é isso que filósofo aqui quer dizer, e ele pergunta para o Rabban Gamaliel. Ele pergunta porque essa pessoa
fictícia ou real, não sabemos, muito provavelmente um personagem ficcional, colocado assim só como personagem argumentativo. Ele faz um comentário sobre a visão dos rabinos do Elohim, sendo avaliada de acordo com a filosofia aristotélica. Se os rabinos não respeitassem ou considerassem a filosofia aristotélica, não haveria por que esse texto existir sequer. Então, os rabinos estão sendo avaliados pela visão normativa aristotélica e estão dando o seu posicionamento. Segundo uma destas avaliações, os elementos que constam no texto eram separados em suas cláusulas e entendidos como estruturas, matérias-primas das quais o Elohim teria se utilizado para fazer o mundo. O posicionamento rabínico discorda de que o Elohim tivesse usado matérias-primas e explica que os pares de conceitos são resultantes uns dos outros, utilizando os exemplos. Por que está escrito torro vavorro? Respondendo a pergunta do filósofo. Para o filósofo está escrito torro vavorro porque ele usou o torro e o vorro como elementos constitutivos para fazer as coisas. O Rebbe Gamaliel responde não. Existe torro e torro gera vorro. Então por isso está escrito torro vavorro. Não é porque existe torro e vorro, dois termos separados, mas você deve ler torro e por causa de torro tem vorro. Da mesma forma, o sechalom uvorerá. Ele faz a paz e cria o mal. E por que então ele faz a paz e cria o mal? Porque quando você estabelece uma coisa, você gera outra. E quando você estabelece a outra, você gera uma. Em outras palavras, se você gerar o calor, você cria o contraste para o frio. Se você gerar a calmaria, você cria o contraste da agitação. Se você gerar a paz, você cria o mal, que é o contrário da paz, que é a guerra. Você cria o conflito ao gerar a paz. Então você não precisa fazer o mal, você só precisa fazer o bem, porque aí você criou uma distinção. Porque então aquilo que não for isso que você fez, aquilo será o mal. Se você criar a bondade, a não bondade será não fazer isso que você fez. Se você criar a gentileza, a não gentileza é criada nesse momento. Porque então não fazer isso que você fez é fazer a não gentileza. Você percebeu? Você não tem como agir no mundo sem criar o seu contrário. Então ele falou, por que tem a escuridão? Porque está escrito Yotzeror. Ele forma a luz. Por que está escrito as águas? Porque as águas se distinguem entre as águas abaixo dos céus e acima dos céus. Então, quando foi mencionada as águas, são mencionadas as águas e separando elas. Por isso o texto vai dizer que as águas foram separadas. Porque são pares distintos de águas, como na mitologia babilônica, as águas salgadas e doces. Percebeu? Por que está dizendo que ele forma montanhas e cria o vento? Porque nos antigos, na cabeça dos antigos, através das montanhas se criam os ventos. São as montanhas que criam as ondulações que impedem que o ar circule e perca velocidade e ganhe velocidade. São as montanhas e, portanto, a rugosidade do mundo que faz com que o vento tenha velocidades distintas e acelere e diminua de velocidade, enfim, não fique uniforme. Ele forma as montanhas e, com isso, cria os ventos. Ele não fez duas ações separadas, ele fez uma ação, que é criar as montanhas, entendeu? Então, das profundezas, mesma coisa. Não havia profundezas, eu fui gerado. Quando não havia fontes de água, ao fazer as profundezas, fez as fontes de água. Então, como ele respondeu o filósofo? Aquelas coisas não são matérias-primas. Uma coisa gera a outra. O vazio gera a desordem. A escuridão é o contraste da luz. Entendeu? E assim o vento, e assim as águas, e assim as profundezas, todos têm os seus contrastes. Percebeu?
Então, o que o Rambam Gamaliel quis responder aqui é a ideia do Elohim usando matérias-primas, porque essa é a ideia grega de visão de natureza. As coisas são estruturas a partir das quais se constrói algo. O Rambam Gamaliel quis dizer mas a visão rabínica não é essa. Percebeu? Então, isso não é uma discordância fundamental da visão aristotélica. Isso é apenas uma discordância daquela específica leitura do texto do Bereshit. 10º parágrafo. Rabi Yonah Beshem Rabi Levi Amar Lama nivra olam bebet Ela mabet zestum shekol tzedadai upatuach milefanai Kach em lecha reshut lamar מה למטה, מה למעלה, מה לפנים, מה לאחור, אלא מיום שנברא העולם לאבא. Então, o Rabino Levi disse em nome, o Rabino Yonah disse em nome do Rabino Levi, porque a narrativa sobre a criação do mundo, do Bereshit, começa com a letra Bet, o que é uma pergunta curiosa. O vernáculo oficial dos Yehudaítas, desde a invasão babilônica e nessa fase, dominação persa, fase da escritura ser produzida, e era o vernáculo aramaico. Todos esses idiomas antigos, aramaico, assírio, babilônico e mesmo grego, eles têm alfabetos que a gente chama alfabeta justamente por causa da sequência de letras gregas, né? Alfa, beta, delta, como é que é? Alfa, beta, delta, ou gama, delta, delta, gama, né? Como Aleph, Bet, Gimel. Então é alfa, beta, gama, delta, certo? Que é a sequência de letras gregas, diferente do nosso sistema ABCD, certo? O abecedário. Então, todo o sistema de letras dominantes nesse período se estabelece por causa dos impérios que dominavam a região. O vernáculo oficial era o aramaico, o hebraico era o idioma dos israelitas, que haviam sido dominados já há muitos séculos pela Síria, mas cuja inteligência, cujos intelectuais foram aqueles que foram utilizados, ou antes reutilizados, pelos Yehudaítas que dominavam no período persa. Tanto que os Yehudaítas tomaram para si a alcunha de Israel, que não era deles, era dos israelitas. Mas como o reino israelita havia acabado, os israelitas tomaram para si a história, a alcunha e os mitos e a língua do reino de Israel, que se tornou sua língua secundária. O hebraico sempre foi uma língua secundária para os Yehudaítas, porque sua língua primária era a língua aramaica, a língua da dominação babilônica. O seu calendário é o calendário babilônico. Sua celebração de festivais é uma celebração babilônica. Quase todas as celebrações yehudaítas são traçadas em celebrações babilônicas, incluindo as mais importantes, como Yom Kippur ou Pesach. Então, quando ele pergunta por que a narrativa do Bereshit está escrita com Bet, nós devemos nos lembrar que os rabinos são herdeiros desta confusão, quando esta confusão já estava estabelecida na região. Os rabinos não têm consciência de nada do que hoje nós sabemos através da arqueologia e da história. Os rabinos não têm essa consciência. Então, para eles, é de grande significância porque é que o Bereshit foi escrito no hebraico, na língua dos israelitas, considerada a esse ponto a ancestralidade mais pura, embora o vernáculo fosse o aramaico, e porque a letra Bet, compartilhada pelos dois idiomas, foi a escolhida. Ele quer o contraste disso com o que isso significaria ou o que poderia ser aludido no hebraico, língua ancestral nesse sentido. Ok? Só para que você tenha consciência desses dois mundos, sempre que lê um texto antigo. Por isso a pergunta faz sentido para ele. Isso é assim para ensinar, segundo fontes tradicionais criadas pelos rabinos,
que, do mesmo modo que a letra Bet foi escrita desse modo, a letra Bet com o hebraico Ashurit é uma barra aqui embaixo, uma barra lá no fundo e uma barra no topo, como se fosse uma casinha, né? Então ele está dizendo isso. Ela é fechada em todos os 3 lados. E aí você pode aqui, se você consegue ver o meu mouse, a barra embaixo, a barra aqui, né? Então ela é fechada de 3 lados. Veja, ela só é fechada de 3 lados na escrita Ashurit. É importante ter consciência disso. O paleo-hebraico não está sendo aqui considerado. E o paleo-hebraico é o alfabeto original da língua hebraica. Então eu posso até tentar encontrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidamente. Aí está. Perceba que a letra Bet não corresponde à descrição dada pelo Rabino Yonah. Essa é a letra Bet original. Essa da esquerda para a direita, essa segunda aqui. Está escrito embaixo aqui, né? Bet. Veja, ela parece um P ao contrário com a sua base dobrada. O Aleph é até parecido com o Aleph manuscrito que nós usamos no hebraico com escrita de mão. Aliás, é a sua direta inspiração. Mas o Bet, como você pode ver, não é parecido não. Exceto numa leve lembrança, mas ele certamente não tem 3 lados abertos e um fechado, essas descrições que ele está dando. Isto é uma demonstração do que nós estamos dizendo a respeito das transformações linguísticas. Se a Torá fosse, ela não é, se ela fosse um livro da era antiga, mitológica, ela teria sido escrita em paleo-hebraico. Ela não teria sido escrita em Ashurit, como ela é hoje. Toda a Torá é escrita em Ashurit. Mas o alfabeto original da língua hebraica é esse alfabeto aqui. Certo? E a letra Bet, portanto, é essa daqui. Então, isso significa que esse rabino que comenta o que comenta, ele comenta baseado já na influência babilônica e que ele considera e toma como normativa. Essa é a única coisa que dá sentido a ele fazer comentários sobre o formato da letra ter algum tipo de significado interpretativo. Porque esse formato de letra que ele está dando o significado não é o alfabeto hebraico, mas o alfabeto aramaico, adaptado pelos eruditas do período. Esse hebraico é inclusive assim chamado, hebraico Ashurit, hebraico de Ashur, da Babilônia. Então é importante que tenhamos essa lucidez, essa clareza, para que consigamos ver a diferença nas transições culturais e de que os antigos sábios nem sempre tiveram consciência disso. E por eles não terem consciência, nós não o culpamos, mas todo mundo que estuda isso com responsabilidade deve saber e informar isso. Esse comentário que ele está fazendo é um comentário resultante da influência aramaico-babilônica sobre a tradição judaica. Não diz absolutamente palavra alguma em relação ao texto propriamente dito, originalmente produzido ou coisa do tipo. É importante enfatizar isso porque esse tipo de argumento que ele está usando agora é um dos mais utilizados por todas as vertentes do misticismo na nossa tradição. O segredo do alfabeto hebraico, o alfabeto hebraico mágico usado na criação. Saiba, você que estuda conosco, que isto é charlatanismo. Este é o alfabeto hebraico original, o alfabeto do povo de Israel. E este alfabeto não é o alfabeto da Torá. Porque quando a Torá foi criada, esse alfabeto já não era mais utilizado. Então é importante que você tenha consciência disso. E desculpe
o rabino antigo, porque ele não tem culpa, ele está simplesmente reproduzindo sua cultura, sua época, suas informações. Ele está nos comunicando algo que ele aprendeu do Rabino Levi, que aprendeu de anteriores no início aqui do movimento rabínico. Mas tenha consciência de que esse é o problema, com o seu comentário, no caso. Então, ele vai lá no seu comentário. Então, assim como o Bet tem 3 lados, né? Pelo menos na sua escrita aramaica, isso faria alusão a Kach em lecha reshut lomar. Você não teria, por causa disso, por causa do significado desse desenho, você não poderia perguntar o que está abaixo, né, querendo dizer abaixo do mundo, o que está acima do mundo, o que veio antes do mundo e o que estará depois do mundo. Esses conhecimentos estão além dos rabinos, não pergunte isso para os rabinos. Ela meion shenivra olam leabá. Você só pode perguntar para os rabinos coisas relacionadas a partir do Bereshit para frente. Então, ele está utilizando essa anedota para dizer que ele está revelando sua cosmovisão. Veja, este rabino e todas as pessoas que viveram nesse período não conheciam nenhum universo, não sabiam que estava em um planeta que gira em torno de uma estrela, que é o Sol. Eles não sabiam que o Sol é uma estrela. Na cosmologia antiga, o Sol também é um planeta. E a palavra planeta não quer dizer o que quer dizer hoje para eles. Para você que talvez não saiba, quem acompanha o canal provavelmente já sabe disso, a palavra planeta não era utilizada por eles como nós utilizamos. Nós utilizamos como planeta. Terra é um planeta, Marte é um planeta, tá certo? Eles, antigos, não pensavam, não sabiam nada de planetas. Para eles, a palavra planeta, que é uma palavra grega, a palavra em si, a palavra grega, significa errante. É isso que a palavra planeta quer dizer, errante. Porque eles chamavam alguns objetos celestiais, algumas luzes brilhantes no céu, de planetas e outras de estrelas. Porque eles mediam o movimento, achando que aquilo é o giro das esferas, e percebiam que algumas estrelas seguem o mesmo curso. Estas que seguem o mesmo curso são chamadas estrelas, mas alguns pontos luminosos não seguem o curso das outras. Um dos pontos luminosos que não segue o curso das estrelas é o Sol. Então o Sol não era chamado estrela, o Sol é chamado planeta, errante, porque ele segue outro curso que não é o curso das estrelas. A Lua também não segue o curso das estrelas, as estrelas estão virando para lá e a Lua está virando para lá. Então a Lua é um planeta, um errante. Tem um pontinho vermelho ali, Marte, que é uma estrela que não segue o curso luminoso, porque Marte, a olho nu, é uma estrela como qualquer outra. Eles não sabiam que era um planeta, um lugar de chão que dá para entrar, que tem atmosfera. Não, eles imaginavam que era uma estrela como as outras, só que uma que não segue o curso das outras. Isso que não segue, que está no céu e que não segue o curso das outras estrelas, isso recebeu o nome de planeta para eles. Então, na cabeça deles, nós não estamos num planeta, porque a Terra não se move para eles. É o céu que se move. Então, as coisas do céu recebem o nome de estrelas e planetas. Estrelas, o que segue o curso, e planetas, o que for errante. Mas a Terra não é um planeta, porque a Terra não se move para lugar nenhum, no imaginário dessas pessoas antigas. Entende isso? Então é por isso que ele está dizendo, não se deve perguntar o que está abaixo, nem o que está acima, nem o que vem antes e o que vem depois, porque isso resume a cosmologia dos antigos. Os antigos entendiam-se num mundo que não tem nenhum formato universalmente estabelecido, para todos os efeitos é um prato, para todos os efeitos é isso, era um mistério, mas para todos os efeitos era um prato. Os rabinos chegam a dizer, imitando a cosmologia babilônica, que a semelhança do mundo é o olho humano, com a íris e o cristalino. Então o círculo branco são os mares, o colorido do olho é o mundo e a bolinha preta é a Babilônia, que os rabinos substituem depois por Israel e Jerusalém. Então você vai encontrar outros midrashim que vão dizer que Jerusalém está no olho do mundo, porque o Deus falou, ela é a menina dos meus olhos. Veja, está no centro do mundo, como a Babilônia se dizia no centro do mundo.
Então era um prato, ou um côncavo, se você preferir. Um prato ao contrário, enfim. Seja como for, não é um planeta como nós pensamos hoje. Então, para eles, se há alguma coisa para perguntar, é o que há abaixo. E se há outra coisa para perguntar, é o que há acima. Não no espaço sideral, que isso não existe para eles. Não no universo, que não existe nenhum universo para eles. Acima quer dizer acima da esfera, onde a divindade está. E os rabinos não alegavam ter respostas sobre isso. Olha que curioso, os rabinos não mentiam, porque eles poderiam inventar uma resposta, como todo charlatão hoje faz, todo cabalista hoje quer explicar mitologia medieval com física quântica. Isso é ser canalha, não é ser ignorante, isso é ser canalha. Agora os rabinos, não, nós não falamos sobre isso. O conhecimento que a gente recebe quando é educado no nosso mundo não nos dá dados suficientes para a gente falar o que há acima, o que há abaixo, o que veio antes e o que veio depois. Isso a gente não sabe. Você só pode perguntar para os rabinos aquilo que é possível de saber, que é aquilo do Bereshit para frente. Então isso é um testemunho de que os rabinos, por mais que estivessem equivocados em sua cosmovisão, eles eram pessoas inerentemente honestas, que procuravam não mentir e não enganar as pessoas. E estavam tentando realmente transmitir o que havia de melhor em conhecimento que lhes estava disponível. Que isso nos sirva de lição. Se tem algo que os antigos podem ainda nos ensinar, e talvez até mais para nós pós-modernos, é sobre recobrar a honestidade. Porque nós a perdemos. Nós mentimos para lucrar. Então, o estudo do pensamento dos antigos é um convite para recobrar. Veja, ele está dizendo, não nos pergunte sobre coisas que não sabemos, porque nós não concordamos em mentir para responder. Curioso, né? Então, isso disse o Rabino Yoná em nome do Rabino Levi. Darash Rabi Yehuda ben Pazi, Bemase Bereshit, Behadei Davar Kapara. Lama Nivra Olam Bebet, Lehodeacha Shen Shnei Olamim, Olam Hazeh ve Olam Haba. Então, Bar Kapara disse, dando a sua forma de interpretar a ideia, dizendo assim, olha, Sha'al na leyamim rishonim asher hayu lefanecha miyon shem Elohim bara Adam ala haaretz. Perdão. Por que o mundo, né, o Rabino Yehuda ben Pazi falou, por que o mundo foi criado com Bet? Dando uma segunda explicação, por que o mundo foi criado com Bet? E a explicação é para nos informar que existem dois mundos. Este mundo, Olam Hazeh, e o mundo vindouro, Olam Haba. Isso para nós é mais uma lição da influência babilônica sobre o ensinamento rabínico. Nós já explicamos que meramente dizer que o mundo tem algum significado especial, algum segredo, porque está escrito com a letra Bet, mostra uma influência aramaico-babilônica, já que no alfabeto original hebraico, a letra Bet não corresponde ao que eles estão dizendo, no seu formato escrito. Seja como for, o conceito de Olam Haba é um conceito totalmente mesmo derivado da mitologia babilônica. Para a mitologia babilônica, o que seria o equivalente a pensar numa eternidade constitui-se nos corpos dos deuses Apsu e Tiamat. Apsu é aquela divindade cujo corpo são as águas doces, e Tiamat é aquela divindade cujo corpo são as águas salgadas do mar. Para o babilônico antigo, o que hoje seria para nós o universo, para eles era o grande mar, que é o corpo desses deuses, dentro do qual estamos.
Na mitologia babilônica, os deuses filhos desses deuses primordiais matam esses deuses primordiais e com partes de seus corpos criam esse espaço dentro do qual nós existimos. O motivo do conflito é porque os deuses ancestrais queriam nos matar porque a gente faz barulho demais, segundo umas versões e tal. Enfim, seja como for, esse é o equivalente de eternidade na visão babilônica. E nós já falamos em outras oportunidades que na mitologia yehudaíta o conceito de mundo dos mortos foi removido. Ele estava presente nas antigas mitologias de deuses, era pensado como uma espécie de manifesto da própria natureza, mas os sacerdotes em Jerusalém, durante um grande período de desenvolvimento cultural, eles tiraram essas ideias e não corroboravam com o pensamento de que mortos ou equivalentes corporais, etéreos, estivessem em algum lugar depois que a pessoa morresse. Em outras palavras, na doutrina yehudaíta original, morreu, acabou. Não tem fantasma, nem espírito, nem nada disso. Esta é a doutrina da Bíblia hebraica. Mas o pensamento babilônico e toda a sua mitologia fez morada nos corações de milhares de yehudaítas que foram buscar refúgio nessas ideias, especialmente nas guerras romanas. Razão pela qual os rabinos tiveram que abrir uma exceção em aceitar algumas dessas ideias, como a ideia do mundo cíclico, do mundo que inicia no Bereshit e termina depois de 6.000 anos para começar outro mundo. E esta ideia aí, do giro da esfera de 6.000 anos que dá início a um novo Bereshit, essa ideia deu à luz a duas ideias. Uma, a ideia do ressurgimento dos mortos, e duas, essa ideia aqui, a ideia do mundo vindouro. O mundo vindouro, portanto, não é um mundo espiritual para onde o morto vai depois que morre, como a religião fala hoje. O mundo vindouro é o término do giro da esfera, que, segundo se pensava, conclui o ciclo da máquina da existência, dando início, magicamente, como foi da primeira vez, a um novo mundo, um novo Bereshit, onde só pessoas dignas, diz a tradição, farão parte. Ações de bondade fazem a pessoa digna do mundo vindouro, e ações perversas tiram a porção, a participação que aquela pessoinha teria no mundo vindouro. Os rabinos fizeram isso para consolar as perdas, as enormes perdas que a população teve no período das guerras romanas. Então essas duas ideias foram consideradas ideias de alta importância para a tradição rabínica, para a manutenção da esperança da população na continuidade da preservação desta mesma tradição. Então os rabinos não aceitavam que se questionassem tais ideias, mas você, para entendê-las, deve ter consigo a cosmologia deles. Porque a maneira como essas ideias são passadas hoje em dia, como o mortinho de classe média que vai para o centro espírita celestial, isto é uma excrescência. Os rabinos não achavam que a classe dominante vai ter o seu lugarzinho preservado para continuar classe dominante do outro lado. Não. O mundo dentro do qual nós existimos, na sua totalidade, deixará de existir quando o giro da esfera for concluído. Tudo que a vida vai morrer. E as coisas surgirão como foi no Bereshit desde a primeira vez. E aí, quem for adequado, porque quem faz o giro da esfera é o Elohim, então quem for adequado perante o Elohim terá porção, participará, por isso porção, no mundo vindouro. Entenda isso, para que você entenda que, portanto, não é uma crença, novamente, espiritual. Para eles, isto era concretamente assim. Que as esferas estão girando, ninguém tinha dúvida. Que existem esferas maiores e menores, muitos imaginavam. Então, não era um forçar a barra imaginar que há uma grande esfera que gira todas as outras. E que essa esfera é tão grande, mas tão grande, que para concluir o giro completo dela demora 6.000 anos.
que era muito tempo na cabeça dessas pessoas. Porque do ponto de vista de quem conhece geologia hoje em dia, 6.000 anos não quer dizer nada. Mas para eles, nossa, esse número é muito grande, 6.000. Então, depois de 6.000 anos, tudo vai voltar a ser como no Bereshit. Essa ideia é completamente fantasiosa, é completamente distoante de todos os conhecimentos que se tem da natureza. Essa ideia é mitológica, essa ideia não é verdade, mas esta é a inspiração daquilo que eles dizem. Portanto, sem entender essa ideia, você não entende do que eles estão falando. Então é isso que eu espero conseguir comunicar a você. E aí sim, depois disso vem Davar Acher, né? Porque depois que o Yehudá Ben Pazi falou, Davar Acher. Lama bebet she'u lashon bracha. Então, por que está escrito com bet? Porque bet é uma linguagem, né, é uma letra com a qual se constrói a palavra bracha, que em hebraico quer dizer bênção. Lama loba alef. Por que não com a letra alef, que é a primeira letra do alfabeto? She'u lashon arira. Porque a palavra alef dá para construir a palavra arira, que quer dizer maldição. Então veja, de novo, isso é uma leitura arbitrária, um davar acher, uma outra interpretação, mas por que ela é trazida? Ela é trazida para mostrar que os rabinos estão agora elencando uma série de inspirações poéticas e linguísticas daqui e dali, de tudo que foi dito a respeito do tema, porque o tema acabou gerando, e também, olha, bet é de brachá e alef é de... Porque você pode pensar, tá, mas não tem nenhuma palavra positiva com alef? Claro que tem. Isso é arbitrário, isso é uma leitura arbitrária do texto. Ela quer comunicar o quê? Nada que ver com o fato de bet ser brahá e alef ser arirá, porque, de novo, bet não é necessariamente brahá, nem alef é necessariamente arirá. O que os rabinos querem, na verdade, passar é a ideia que eles nutriam de que nós somos uma tradição, um grupo cultural, que escolheu ver o mundo de uma forma positiva em última instância. Porque, veja, a experiência judaica de mundo, neste período que esses textos são produzidos, é uma das piores. Então, o ato de rebelar-se contra o que está acontecendo e nutrir uma visão positiva do que está acontecendo era algo que caracterizava a tradição judaica clássica. Sim, parece que o mundo é desgraça, não parece isso? Para você, não parece? Para você também, camponês, não parece? Mas nós escolhemos ver o mundo como uma bênção. Nós temos que olhar para o lado positivo das coisas, apesar de todas as maldições. Então, essa interpretação é apenas para aludir a esta escolha que a tradição judaica fez de procurar ver as coisas de maneira positiva, não importa o que aconteça. É uma escolha arbitrária, tão arbitrária quanto a escolha de bet para brahá e alef para arirá. E aí, davar acher, uma outra interpretação. Lama lo ba alef? Por que não está escrito com alef? Shelo liten pitchon shel apikorsen, para não dar boca para os epikorsen. Epikorsen é um eufemismo da velha tradição rabínica para uma pessoa que discordasse dos fundamentos da tradição. Os aristotélicos tinham, entre eles, brigas filosóficas, né? E uma das escolas de pensamento que discutia com outras escolas de pensamento é a escola de Epicuro, da onde epikorsen é o eufemismo. Mas é importante lembrar que não é uma relação direta. Os rabinos não dão evidências em seus textos de terem tido contato real com Epicuro. Mas Epicuro, na figura possivelmente de alguns representantes que se diziam epicuristas, passam a ideia de pessoas que eram fatalistas, que eram pessoas que achavam que nada tinha sentido e tal. E isso era uma coisa que, ao que os rabinos colocavam numa luz ruim. Só para você entender, então, o uso de Epicuro pelo rabino. Hoje em dia, a tradição é tão empobrecida no seu entendimento que se coloca Epikursen, como sinônimo de ateu. O que é ridículo, já que Epicuro jamais foi ateu. O Epicuro simplesmente questionava a forma como os mitos eram popularizados no seu tempo. A maneira como aquilo era feito era ridícula.
para Epicuro, os deuses existiam, só que eles eram indiferentes a nós. Esse era o ponto de Epicuro. Não era dizer que deuses não existem. Então, chamar epicurista de ateu é sinal de entendimento empobrecido, certo? E eu acho que quem se dispõe a ensinar qualquer coisa tem que pelo menos tentar pesquisar sobre o que está falando. Muitos são os livros que você vai encontrar Epicuro sem ser tratado. Epicuro é ateu. Saiba, isso é um equívoco. Epicurista não é sinônimo de ateu. Mas vamos lá. Então, isso é para não... por que está escrito com Aleph? Para não dar motivo, né? Não dar argumento, não dar boca para o Epicurso. Lomar eich Elohá yechol amod sheu nivra balashon marira. Como é que o mundo vai se sustentar se ele foi criado com uma linguagem de maldição? De novo, um Epicurso jamais diria isso, porque Epicurso não se importa com textos, seja eles quais forem de religiões, certo? A filosofia de Epicuro é uma filosofia de adaptação e apreciação da natureza e dos acontecimentos na realidade de fato. Não tem nada que ver, nenhum epicursim se incomodaria porque um texto está escrito com linguagem de maldição, ele ia falar, isso aí é uma grande bobagem, por que você está dando atenção para texto? É isso que ele diria. Isso aqui é só uma fantasia argumentativa, tá certo? Então, o que ele está dizendo o que ele está, na verdade, dizendo ser o epicurista é a pessoa que vê o mundo de uma forma negativa. Certo? Uma pessoa que vê o mundo como um mar de dores e tragédia e de sofrimento. E veja, a tradição judaica nega-se essa visão. Mas essa caracterização do epicurista está também ela equivocada. E não poderia estar mais longe da verdade. Qualquer pessoa que tenha seriamente procurado saber sobre Epicuro e sua filosofia sabe muito bem que se ele é filósofo de alguma coisa, ele é filósofo da alegria e do prazer. Não do sofrimento e pelo contrário. Só que ser filósofo do prazer em Epicuro não é ser hedonista. Epicuro era um filósofo do prazer e da alegria do viver, mas do viver de forma simples. Então não tem absolutamente a caracterização que quem quer que tenha feito aqui sobre o epicurista não está correta sob nenhuma medida. Mas foi assim que chegou a ele e é assim então que ele está reagindo. Nós só estamos apenas apontando o fato de que esta ação em reação àquilo está equivocada dentro da realidade, certo? Então aqui é uma crítica àquele que vê o mundo de maneira negativa e que ele aqui é apelidado de Epicurso. Ela amar Kadosh Baruch Hu, u harei ani borei oto belashon bracha ve'alvei amod. Então eu vou criar o mundo com uma linguagem de bênção para que ele perdure. Né? Então quer dizer que esse intérprete está dizendo que foi escrito com bet para não dar razão para aqueles que veem o mundo de maneira negativa, dizer que a vida não importa e não vale nada. E aí a tradição discorda disso. Davaracher, lama bebet. Por que o Bereshit foi escrito com bet? Ela ma bet ze yesh lo shnai oktzin. Echad milmala vechad milmata veacharoa. Veomrim labet mibrata veumre bekutsuto. ומלמעלה ואומר זה למעלה ברני, מה שמו והוא ברא לכן בקוצו של אחריו, ואומר השם שמו. Então isso de novo é uma brincadeira com o formato da letra Bet errada. A letra aramaica Bet que nós utilizamos não é o original da língua hebraica. Esse é o original da língua hebraica. Mas utilizando a grafia aramaica, esse autor falou, por que Bet o Bereshit começa com Bet? Porque se alguém perguntar por Bet, né, quem foi que te fez? Ele aponta para a barra de cima e diz, foi esse da barra de cima. E ele aponta para a barra de baixo, foi esse que estabeleceu a barra de baixo. E ele aponta para a barra de trás e diz, olha, esse que veio da barra de trás. Percebeu? Ele está brincando com a grafia do Ashurit, a grafia aramaica, como se ela tivesse um significado na construção da narrativa do Bereshit. Veja, isso não é de todo, fazer isso não é de todo
equivocado, porque quando a Torá é escrita, é a cultura aramaico-babilônica / persa que é a cultura dominante. Logo, na verdade, a Torá obviamente foi escrita em Ashurit, como alega a tradição, inclusive em outras discussões do Talmud, sobre se a Torá teria sido escrita originalmente em paleo-hebraico ou em Ashurit. Os rabinos acabam chegando à conclusão que foi escrita em Ashurit. E inconscientemente eles têm razão. Eles não sabem por que eles têm razão, mas eles têm razão, porque na verdade a Torá não é da época do personagem mitológico Moshe, nem de nenhuma das histórias que ela inventa, mas sim da época dos sacerdotes que voltaram do exílio da Babilônia, quando esta foi conquistada pela Pérsia. Portanto, eles ainda falam e respiram cultura babilônica, mitologia babilônica, e quando eles produzem, quando eles criam o texto da Torá, esse texto pinga cultura babilônica. Então, nós não precisamos ter dúvida de que nunca houve uma Torá como essa que nós temos escrita no Ashurit. Nunca houve, porque ela não é um livro da época do lendário profeta Moshe. A Torá é um livro criado pelos sacerdotes que voltaram do exílio em meados de 500 antes da Era Comum. Foi a partir dali para frente, dali que a Torá existiu, significando que ela não existia antes. E não tendo existido antes, o máximo que pode ter ocorrido em textos escritos em paleo-hebraico é algumas canções, poemas, possivelmente alguns textos de profetas antigos de Israel tivessem sido grafados em paleo-hebraico. Mas esses textos foram logo adaptados para o idioma Ashurit. A Torá propriamente dita, a maior parte dela, eu diria, foi escrita em Ashurit, e os pergaminhos, os pedaços de pergaminhos que podem ser atribuídos a israelitas antigos, talvez aqueles pedaços estivessem em paleo-hebraico, mas logo foram adaptados para a linguagem aramaica, que era a linguagem normativa, já que os pedaços do texto não constituem a Torá. Os pedaços do texto constituem a coletânea de textos que faziam parte do antigo povo de Israel e que foram reunidos por sacerdotes junto com pedaços de textos judaítas antigos para criar a Torá que nós conhecemos. Então, a Torá que nós conhecemos veio em Ashurit. A gente não precisa ter dúvida sobre isso, porque não há nenhuma outra Torá a não ser essa. A decisão do povo samaritano de escrever uma Torá em hebraico paleo foi isso mesmo, uma decisão para restaurar uma Torá antiga que teria existido. O que, na verdade, os Shomronim estão fazendo é pegando a Torá que os sacerdotes inventaram e colocando ela na língua que era a língua original, a língua do paleo-hebraico. Isso é que eles fizeram. É uma invenção deles. Mas eles não têm nenhuma Torá antiga que teria sido dada a Moshe nenhum, porque isso nunca aconteceu. Então eles não poderiam ter. Eles estão, na verdade, validando a narrativa dos sacerdotes que vieram do exílio. Exatamente como a tradição rabínica faz, em certa medida. Certo? Então, é importante que saibamos disso, porque sem isso nós não entendemos, né, do que ele está falando. Como assim? O Bet apontou para a barra de cima. Aí, quando o Bet apontou para a barra de trás, perguntaram para ele quem te criou, e ele falou, foi o Hashem, é o nome dele. Então, o que é isso? É um texto, né, interpretativo, apenas para brincar com o formato da letra. Não faz sentido nenhum se a letra original foi a letra do idioma original hebraico. Mas não é o caso aqui. Aqui está se brincando com a letra aramaica. O Rabino Eleazar Bar Hanina disse em nome do Rabino Acha: por 26 gerações a letra Aleph queixou-se diante do trono do santo, bendito seja. Ele disse diante dele: Ribono shel olam, ani rishon shel otiot velo barata olam chabi. Mestre do mundo, eu sou a primeira das cartas, das letras, né? Mas você não criou seu mundo comigo. O santo bendito seja disse: Aolam meloo lo nivra ela bezechut haTorah. O mundo e todo o seu conteúdo não teriam sido criados senão apenas por causa da Torá, como está dito. Hashem bechokhmah yasadeh haaretz. Hashem fundou a terra com sabedoria. Amanhã eu verei para dar a Torá no Sinai. Eu vou abri-la em seu início apenas com você. Como está dito, Anochi Hashem Elohecha. Eu sou o Hashem, Anochi é escrito com a letra Aleph. O Rabino Oshaya disse, por que essa letra se chama Aleph? Porque
Samkin Ma'alef, que ele consentiu a respeito de 1000. Aleph também é a mesma palavra para falar 1000 em hebraico. Como se diz, Davar Tziva Le'elef Dor, a palavra que ele ordenou para 1000 gerações. Então veja, essas duas últimas brincadeiras, de novo, desconsideram a originalidade do texto, que os rabinos não tinham a menor ideia, eles receberam uma tradição pronta e assim trabalharam com ela. A primeira fala a respeito do Aleph reclamando de não ter sido considerado. Perceba que menciona-se 26 gerações, né? Os rabinos do Talmud vão brincar sobre terem havido gerações antes do Adam Arishon. Como eu falei, a narrativa rabínica original não é, como a religião mente hoje, não é de que o mundo surgiu do zero agora no Bereshit, do nosso texto. Que judeus, os rabinos antigos disseram que judeus devem acreditar que não existiu um mundo e aí o mundo apareceu no Bereshit. Não é este o ensinamento rabínico. Os rabinos do Talmud nutriam a crença de que pelo menos existiram 974 gerações, mundos, antes do Bereshit. E eles inventam lá suas interpretações para justificar isso. Então, dessas 964 gerações, 26 antes, o Aleph passa a ser considerado. Como quem diz que essa língua que utiliza o Aleph é 26 gerações antes do Adão. E essa brincadeira toda é para dizer que o Adão não era pensado pelos rabinos como o primeiro ser que existiu. Entende isso? Mesmo eles, lendo a Bíblia hebraica, como eles liam. Porque, veja, na cosmologia deles, a grande esfera continua girando. Essa esfera fez 974 giros já. Perceba isso. A história do Adão é apenas a história do giro mais recente da esfera, no imaginário deles. Por isso eles brincam com essas coisas. E, portanto, depois que esse mundo acabar, o giro continua. E você vai ter um novo mundo, e vai saber como é que vai ser o novo. E vai saber para onde isso vai. Isso não cabe a nós, diziam os rabinos. Mas eles não viviam um sistema de mundo no qual a gente pudesse equivaler, por exemplo, com a visão do cristianismo. De um nada, e aí surge o mundo, e aí salva, vai para o céu e inferno e acaba a história. Não. Para os rabinos, há uma constante continuidade que nunca vai parar. Por isso, Maimônides, ao comentar sobre essas visões cosmológicas no Guia dos Perplexos, diz que parte dos sábios corroboravam com a visão aristotélica e parte não. É a isto que ele queria aludir. De que muitos rabinos detinham que isso que Aristóteles diz, de que o universo não foi criado, mas sempre existiu, isso tem lá seu fundamento. Porque olhando para as 974 gerações anteriores, se a gente usa a palavra criar como começou dali e não tinha nada antes, daí isso está errado. Porque teve 974 gerações antes, segundo essa tradição. O que a gente usa o Bereshit como exemplificação é o começo disto que nós conhecemos agora, dessa nossa experiência. Bereshit só alude a ela, mas antes dela teve muitas outras. Percebeu? Esse é o imaginário original dos rabinos. Então eles não necessariamente discordavam da visão aristotélica. Eles só aliam de uma maneira diferente. O que é diferente de discordar, percebe? Então ele aponta para isso, aponta para a letra A reclamar, e aí ele falou, não, mas a letra A foi honrada na entrega da Torá no Sinai, porque os rabinos elegeram o Sinai como fenômeno fundador do judaísmo rabínico. E sobre o Sinai nós já temos estudos aqui no canal que falam sobre isso, quando nós tratamos do texto nós falamos sobre isso, também publicamos textos a respeito do assunto, então só pincelando muito brevemente, o Sinai, na origem do que se veio a conhecer como judaísmo na época dos sacerdotes que voltaram do exílio, nunca foi considerado um mito dominante. O mito dominante era o mito do Pêssar, que é o mito israelita. O mito do Sinai era o mito yehudaíta, que não tinha nenhum tipo de popularidade ou importância e foi ganhando isso com o tempo. E na época dos rabinos, os rabinos elegem o Sinai como seu mito fundador, porque eles criaram a ideia de terem... Eles tomaram para si a narrativa dos sacerdotes.
sacerdotes, para justificarem todas as reformas religiosas que fizeram 500 anos da Era Comum para frente, os sacerdotes inventaram que os ritos do templo foi revelado no Sinai ao profeta Moshe, que era levita como eles e que veio através da tradição levita, e que eles, portanto, esse era o motivo, a explicação de porque só eles sabiam o que era para fazer no culto e por isso só eles podiam dominar a religião. Os sacerdotes literalmente inventaram essa história de que os utensílios do templo e os ritos era para ser feito como eles estavam mandando porque foi revelado num sonho a um ancestral deles, que por acaso era o maior de todos os profetas. Os rabinos, quando criam um movimento rabínico, roubam, por assim dizer, essa narrativa e utilizam a narrativa de um segredo revelado ancestralmente para dizer que não era bem isso que os sacerdotes disseram, que o que foi revelado no Sinai foram os ritos do templo, embora o texto diga exatamente isso. E os rabinos disseram, não, o que foi revelado foi a Torá, a instrução em geral, que inclui o que está no texto e aquilo que nós recebemos tradicionalmente, e nós sabemos porque nós recebemos. Os rabinos criaram o mito da Torá oral a partir do mito da tradição sagrada dos sacerdotes. Então eles precisavam de um momento fundador para esse mito. E encontraram a resposta que precisavam na festa de Shavuot, porque, veja, se a revelação do Sinai é o maior evento do judaísmo, por que não tem o dia do Sinai? Você tem o dia de Pessa, você tem o dia de Yom Kippur, você tem até Rosh Hashanah, que não é nem o Ano Novo judaico, e sim o Ano Novo babilônico, já que o Ano Novo judaico é no Pessa. Então, por que não tem o dia do Sinai? Bom, não tem problema. Os rabinos inventam o dia do Sinai, mesclando uma festa de importância menor, que era Shavuot, e dizendo, então, a Torá foi entregue em Shavuot. E aí isso transforma Shavuot na festa da outorga da Torá. Tudo isso é uma grande invenção rabínica, usurpando dos sacerdotes o domínio sobre a narrativa da religião. Percebeu? É a isto que esse texto está aludindo. Por isso o Sinai ganha tanta importância e o mundo só existe pelo mérito da outorga da Torá. Veja, não o mundo como nós o conhecemos, mas o mundo como eles conheciam. Fique claro. Certo? Então é só para que você entenda, ao ler o texto, do que eles estão falando. E aí sim, o Rabino Oshaya, por que a letra é Aleph? Porque Aleph diz respeito a mil gerações. Por quê? Porque a Torá é um processo cíclico que, segundo os rabinos, teria que ter uma validade. Depois dessa validade viria uma grande transição. A grande esfera não gira a cada 6.000 anos? A cada 1.000 tem uma grande transição e mudança no mundo. Para os rabinos era isso, é aí que os rabinos encaixavam a ideia de vinda de Messias. Eles inventaram na cabeça deles que a cada 1.000 anos o mundo muda drasticamente. Porque é uma máquina, como disse Aristóteles. Veja, o mundo real não é máquina nenhuma. Mas na cabeça deles era assim. Por isso eles falarem isso. Então a Torá é um sistema que tem que funcionar por um tempo. E esse tempo é 1.000 anos. Depois de 1.000 anos, a Torá tem que mudar. Tem que ter outra Torá. E tem que ter outra regência. E é para isso que eles acham que serve um Messias. Messias é o arauto desta mudança da nova Torá. E depois de mais 1.000 anos, outra Torá. E depois de mais 1.000 anos, outra Torá. E assim por diante. Então tá. Vamos pausar por aqui. Nós avançamos bastante. Vamos até o parágrafo 10. Eu espero que você tenha aprendido. Eu espero que você tenha refletido. Eu espero que essas informações se somem e complementem o que você aprendeu e te faça pensar a respeito das histórias que estão contando para você. O Midrash é uma grande oportunidade de rever mitos, de repensar as coisas e nunca perder de vista a realidade ao avaliar o mito. Veja que nós lemos sempre com essa noção. Nós não vamos nos perder no mito. Nós vamos olhar o mito, apreciá-lo, mas daqui, do ponto de vista da realidade. Essa é a nossa abordagem. É isso que torna o nosso canal único.
E se você quer que o nosso canal continue existindo, você precisa apoiá-lo. Os meios para fazer isso estão na descrição do vídeo. Escolha um e faça. Participe, porque não é garantida a nossa continuidade aqui no YouTube. Mas, no mais, eu agradeço você. Se você chegou até o final, se inscreva se não for inscrito, deixe o like, comente alguma coisa se você quiser e nos vemos numa próxima oportunidade por aqui. Beseder? Toda Rabá, Tzedekula Mitzvah e até a próxima.